Oi, gente. Seja muito bem-vindo ao MCast Brasil, começando mais um episódio. Eu sou Marconi Santos e, como você sabe, o MCast Brasil é um podcast voltado para histórias reais. Eu até falo muito pessoas incríveis, porque cada convidado que vem aqui é mais incrível do que o outro. E a gente espera com cada convidado deixar um pouquinho, né, de lição de vida, de exemplo, de inspiração para pessoas que, sei lá, passaram ou estão passando por uma situação que um dos nossos convidados já passou um dia. E talvez através do exemplo dele, da inspiração dele, possa ajudar essa pessoa de alguma forma. A gente sabe que tem dias difíceis, claro, todo mundo tem dias pesados, a vida bate muito e bate muito forte às vezes. Mas eu falo muito que a gente esquece de uma coisa, a gente começou, desde criança, a vida bateu. Você caiu, você levantou. A vida bateu de novo, você caiu, você levantou. Porque quando a gente é criança, a gente não tem medo de encarar a vida. E a gente aprendeu a caminhar assim, desafiando a vida, encarando a vida de frente, olhando nos olhos dela e mostrando para ela quem manda. Mas a gente vai ficando velho, né? Vai crescendo e vai criando esse medo da vida. Então, nesses dias difíceis que a vida bate muito, você vai continuar apanhando enquanto você não encarar ela de frente de novo. É uma coisa que você já fez quando era criança. Então, deu certo, deu. Você caminha hoje, depois de cair muitas vezes. Então agora está na hora de levantar a cabeça, respirar fundo e mostrar para a vida quem é que manda. Tem um amigo meu que até fala muito que a vida é como uma mula, né, selvagem. Você vai montar, ela vai te jogar para cima. Você vai montar de novo, ela vai tornar a te jogar para cima. E você tem a opção de ficar no chão ou de mostrar para ela quem manda. Então, faça dessa mula aquele galope gostoso. Insista, monte de novo. Isso é a vida. E você vai receber tantas coisas boas depois que você mostrar para a vida quem manda, quem é dona de quem. Então faz isso e bora para frente ser feliz. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá na hora, esse é o momento, se inscreva, deixa o seu like, ative aí as notificações e manda pra gente feedback, o que você tá achando, porque na verdade são esses feedbacks que fazem com que a gente melhore a cada dia. A gente vai polindo, falei bonito agora, polindo, palavra difícil, usei agora meu dicionário inteiro. Então, assim, a gente vai ali melhorando a cada dia. Então, dá essa moral aí, se inscreva, deixe o seu feedback e obrigado por estar acompanhando. Aqui eu vou estar deixando o QR Code do e-book enquanto o sinal fecha. Eu não vou dizer que é um e-book de mensagens, porque, na verdade, se você não encarar a vida, como eu falei antes, esse e-book não vai te ajudar em nada. Mas se você encarar, vai ser uma coisa muito legal para o seu dia a dia. Pode ter certeza disso. E como eu disse, pessoas incríveis, eu estou aqui com a Eliana Ribeiro, que é uma pessoa incrível. E ela está na arte, eu não sei se eu poderia dizer assim, de ajudar na comunicação entre as pessoas cegas, mudas, surdas, autistas. E a gente vai conversar um pouquinho. E daqui a pouco também vai ter um intérprete aqui com a gente que vai estar... fazendo a tradução? Fazendo a tradução. Tem hora que foge meio né, desse podcast. Então, enquanto o nosso intérprete não chega, ele atrasa um pouquinho, trânsito meio agarrado, mas daqui a pouquinho ele está aí. Eliana, seja muito bem-vinda ao MCast Brasil. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigada, obrigado Marconi, obrigado pelo espaço, né? Pode chegar mais, pode puxar o microfone mais. Dando essa oportunidade, né, da gente estar falando um pouquinho da história, o que a gente passa, o que as pessoas também, né, que têm um tipo de necessidade também passam, né? Primeiramente, gente, eu sou Eliana, sou uma mulher negra, cabelos altura do ombro, com olhos castanhos, sobrancelha fina, nariz médio e a boca com lábios grossos, parte inferior, e estou portando uma blusa branca. E aqui comigo o Marconi, né, que me convidou hoje, o Gabriel também. Ele é uma pessoa idosa,
cabelos e barbas grisalhas, sobrancelhas finas, olhos castanhos, nariz médio, lábios finos, e ele está com uma blusa social preta. Nós estamos no espaço, né, de podcast, que é um lugar que tem tonalidades preta. Nós estamos numa mesa retangular, que nessa mesa ela tem 3 braços, né, com microfones para entrevista. À nossa esquerda, nós temos uma televisão que ela mostra a mensagem, né, do estúdio, que é o MCast Brasil, isso, né? Com uma imagem de um microfone grande ao fundo. E à nossa esquerda, na parte inferior, nós temos algumas luzes de LED vermelha, né, para melhorar o ambiente, né? Gente, ela está fazendo essa descrição porque tem muita gente que é cega que está eu não sei se assistindo, acompanhando, vamos dizer assim. Está acompanhando, tá? Então não estranha essa descrição, não, tá? E meu nome, né, como eu já disse, já é Eliana, eu já trabalho há mais ou menos 20 anos na área, né, das pessoas com deficiência, né? Uhum. Que é algo que eu estava até explicando para o Marconi. Geralmente eu não gosto nem de falar pessoas com deficiência, normalmente eu falo com limitações, né? Porque deficiências nós todos temos um pouco, né? O pior é a deficiência mental, né? Que muita gente tem, assim, da ignorância. Da ignorância, porque normalmente a gente fala a deficiência social, né? Uhum. Porque hoje nós colocamos as pessoas com a deficiência porque nossa sociedade a gente não entende e não procura entender o que é a necessidade dessas pessoas. Uhum. Ou, melhor, não é necessidade. A gente dá a oportunidade deles mostrarem a capacidade deles para nós. O que eles são capazes, o que eles querem. Não a gente escolher por eles, né? Porque a gente tem essa mania também, né? De escolher por eles. Não, você tem que fazer isso. Eu gosto muito de foi um professor, ele foi, quando eu estava estudando, né? Aí ele foi no meu curso e ele é cego. Ele chama, o Edmundo. Edmundo, ele é um fisioterapeuta cego. Ele trabalha no Hospital das Clínicas, né? Então, ele conta muito a história dele, dessa questão do outro escolher, né? Do outro escolher por ele. Porque o pai dele nunca viu ele como uma pessoa cega. Então, ele andava de bicicleta, ele nadava, ele fazia várias coisas, competições, né? E quando ele chegou a certo ponto da vida dele, que ele estava no 2º grau, estava terminando, ele falou, o que eu vou fazer agora? Aí um amigo dele virou e falou assim, não, então você vai... você podia fazer fisioterapia. E quando ele foi na faculdade, chegou lá, a pessoa falou assim com ele, você não pode fazer fisioterapia, você tem que fazer história, porque você é cego. E ele debateu e falou, mas quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? Uhum. Né? Então, a gente tem essa mania de querer colocar para o outro o que ele deve fazer. Eu acho que a gente é tão ignorante que teve um dia que eu achei muito engraçado. Um rapaz cego, o outro chegou perto dele meio que gritando. Aí ele falou, eu sou cego, eu não sou surdo. As pessoas têm assim, não conseguem nem distinguir uma coisa. Não, e mesmo se for o surdo, não precisa de gritar. Né? Não vai porque ouvir mesmo. Não vai ouvir. Então, assim, são termos, né, que eu posso dizer, Marconi, que é a falta da informação. Uhum. Né? Muitas das vezes é a falta da informação, porque as pessoas não conhecem e aquilo que vem se passar desde o passado até hoje, né, tá falho. Tá muito falho. E você começou isso por quê? Porque desde criança eu recebi aqueles papeizinhos do alfabeto manual, Uhum. né? Ou alfabeto manual, quando a gente fala datilologia, é porque eu vou fazer a datilologia, por exemplo, do meu nome. Eliana, aí eu fiz a datilologia. Eu escrevi
com as configurações de mão, que não é letras, né? Na Libras. Então, com a configuração, eu escrevo meu nome, Eliana. Aí é a datilologia. E o alfabeto faz uma manual. facilidade tão grande que eu estou vendo aqui. Eu falei, gente, que isso? E tem o alfabeto manual, né? Então, a gente recebia aquilo e eu ficava encantada com aquilo, sabe? Eu e minhas colegas em sala de aula, né? Eu estava na 5ª série, mais ou menos, e a gente ficava encantado com aquilo e a gente ficava, sabe? E o tempo foi passando, né? Foi passando, eu fui fazer arquitetura, né? Técnica em arquitetura. Falei, não é isso que eu quero. Depois eu casei. Quando eu casei, que eu engravidei, meu esposo falou assim, não, agora eu quero que você fique em casa, porque você está grávida, eu não quero ninguém tomando conta dos nossos filhos e tal. E com isso eu falei assim, então eu vou parar de trabalhar, mas vou ficar em casa, mas eu preciso de algo para mim. E fui buscar o curso de Libras. Mas assim, do nada. Nada. Porque... Não tem parente, não tem ninguém, nada? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Porque normalmente quando a pessoa assim, vai para uma determinada área, tem algum tipo de influência, né? Às vezes até familiar ou alguma coisa assim. Ou mesmo já passou por alguma situação que aquilo ali fez falta. Então a pessoa para pensar. Não, eu não tenho ninguém, nunca tive esse contato antes, né? Nunca tive. Então, aquilo assim, eu cresci com aquilo na cabeça, né? Falei assim, nossa, é muito legal isso aqui. E quando eu falei assim, vou buscar. Quando eu busquei o curso, a partir daí eu não parei mais, né? Aí eu fui buscando a Libras, fiz o curso, né, lá na PUC de a tecnologia assistiva, né, Libras e Braille. Aí me apaixonei com Braille também, né? E eu vim com outras experiências, aí eu já vim buscando os lugares para me estar em contato com essas pessoas. Agora né? me explica uma coisa, que eu sempre fui muito curioso com isso. A calçada, por exemplo. Me falaram que tem um padrão de calçada que é para pessoa cega caminhar. Mas como que ela vai sentir aquilo se ela tá calçada? Tá de sapato normalmente? Porque nós temos os pisos táteis, que são chamados, né? Então, aquele que parece que ele é compridinho, né? Vou falar assim para você entender que ele é um quadrado, aí ele vem tipo umas paletas. Aquele é chamado de direcional. Porque é onde que o cego ele vai com a bengala, ele sente também aquela, né? O sapato, dependendo do sapato, nem sente, mas acaba tendo uma sensibilidade que eles conseguem perceber também. Mas a bengala ajuda muito, né? Então, aquele é o direcional, então está indicando para onde que ele tem que ir. Os de bolinha é chamados de piso de alerta. É o que? Olha, aqui tem perigo. Uma entrada ou saída de garagem, está descendo para a rua, né? Tem uma que é muito errado, tem árvores, tem vários obstáculos na frente. Belo Horizonte mesmo é assim, né? Você vai andando, tem um poste no meio da calçada. Pois se tivesse 2 lugares aqui que você pode contar que ele é mais acessível para pessoa cega, ok. Que, na verdade, não é. Nós não temos acessibilidade para a pessoa cega, né? Então, assim, é tudo muito difícil, é tudo muito irregular, né? Que deveria ser tudo regular. Aí, às vezes, tem a rua e o passeio, que é a mesma altura, né? Então, opa, peraí, e se não tem um piso tátil, alguma coisa assim, mas espera aí, eu posso atravessar ou não posso? Ele nem sabe se ele pode atravessar. Eu lembro que um tempo atrás, eu não sei se foi um projeto da prefeitura, de acabar com os degraus entre uma casa e outra. A continuidade, por exemplo, continuidade para não ter... Para não ter, mas aqui nós temos muitos bairros também que são, né, as ruas são... É mais complicado. Mais complicadas, são descidas, né, então é mais complicado. Mas eu acho que é tudo... um estudo, né? É um estudo, o que nós podemos fazer, o que nós podemos melhorar para eles, né? Então, assim, falta muita coisa. Falta muita coisa para o cego, o surdo também, né? A questão da escolaridade, eu acho que falta muito, que nós hoje temos o bilinguismo, né? O bilinguismo, onde que a pessoa estuda a primeira língua, que eles falam que é a Libras, e tem a segunda língua, o português. Né?
Então, assim, mas para mim ainda falha o seguinte, que conforme o que você falar com eles, eles vão entender literal. Então, é onde que o intérprete, às vezes, entra para poder explicar o que é aquilo. Né? Eu gosto de dar muito exemplo de uma surda, que uma vez ela falou assim comigo, olha, ela chegou num projeto que eu trabalhava, né, que eu era voluntária, ela chegou chorando muito. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? Aí eu fazia... E ela chorando, e... Aí ela falou assim, sábado... Desculpa, gente. Sábado eu fui na igreja. E aí? Intérprete falou que eu medo de Deus. Eu falei, mas você precisa... Medo de Deus, você precisa de ter. Mas por quê? Aí eu fui refletir. Falei, não, peraí, calma, vamos lá. Você lembra... Puxar o microfone tá. mais perto. Pode puxar o microfone. Você lembra que palavra, alguma coisa, ela falou, lembro, temor. Aí eu tive que fazer todo um teatro para ela. Uhum. Opa, peraí, não, então vamos lá, vamos separar as coisas. Olha, o temor na Bíblia significa respeito a Deus, obediência. Agora vamos para cá. Você está andando na rua, você está com uma bolsa. Aí chega uma pessoa e pega a sua bolsa correndo e aquela coisa. O que você sente? Ela medo. Eu falei, temor. Esse é o temor que você tem que ter medo. Na igreja é o respeito a Deus. Então, assim, eles entendem totalmente literal. Não, mas eu acho que não é só no caso só deles. Eu acho que no caso, de uma maneira geral, porque eu já tive muito problema disso, da pessoa entender de uma forma completamente errônea. Né? Gente, ele é o intérprete. Acabando de chegar aqui o intérprete, tá? E a gente vai agora continuar o papo, mas com ele nos sinais. Beleza? E vai estar traduzindo todo esse bate-papo nosso. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, você? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade de estar acompanhando a minha professora de apoio. Bacana. Eu me chamo Gabriel Camargos, tenho 31 anos. Hoje estou caracterizado totalmente de preto, porque eu sou intérprete de Libras. Isso aqui é meu ensinão em Libras. Ok. Mas a gente estava falando a respeito de temor. Eu trabalhei com o pessoal de uma igreja, assim, eu não vou nem citar, mas eles usavam muito isso de colocar o temor como medo. Né? E aí, completamente, eu falei, gente, vai ter medo de Deus? Que Deus é esse? Né? Então, acontece demais isso. E acontece, onde que a gente fala que o surdo, né, ele precisa de entender a contextualização. Né? Então, não é somente eu chegar e falar assim, vou ler isso aqui e ele vai entender. Não. Nós, intérpretes, a gente entra justamente para isso. Para a gente fazer a interpretação, fazer ele entender o que aquele texto fala, ou uma palestra, ou o que a pessoa mesmo está dizendo, né? E a gente entra para esse contexto, porque senão eles vão entender, muitos deles eles criam como é visual, eles criam, né, o entendimento deles na cabeça e fica aquilo e não é. Né? Então, a gente tem que levar esse contexto para eles. Porque entendimento é uma coisa assim, o meu filho sempre falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, pai, tudo que você fala, você tem que ter certeza absoluta que a pessoa entendeu o que você quis dizer. Não é porque você pode falar uma coisa, a pessoa entendeu outra. Eu falei, então você tem que ter certeza antes de debater, porque às vezes a pessoa entendeu outra coisa, vocês vão ficar brigando, discutindo, mas na verdade você falou uma coisa, ela entendeu outra. Então ela também não está errada. Então, assim, tudo que você fala, você tem que entender, você tem que ter certeza que a pessoa entendeu exatamente aquilo. Né? E isso é muito complexo, mas são cuidados que a gente tem que ter no dia a dia com todas as pessoas. Sim. Né? E no seu caso, como foi
primeira experiência sua com... Eu lembro que no dia você contou uma história de se não me engano, autista. Que acho que a primeira palavra que ele falou foi com você. Foi. Né? Conta para nós isso aí. Eu achei super interessante aquela história. O dia que eu estava no carro, eu estava conversando com a Fernanda, né? Então, eu estava falando do Jonathan. Você viu como é que eu sou cara de pau, né? Acabou a viagem, ó. Pois é, isso mesmo. Mas foi ótimo. Então, eu estava falando do Jonathan. O Jonathan é um autista, né? Que ele... eu fui para a escola onde que eu trabalho hoje. Então, eu fui para lá na Antônio Carlos e fiquei lá um período sem fazer nada, né? Porque não me direcionaram aonde que eu teria que estar. E o Jonathan, ele é um autista, né? Que eles estavam lá, que quando o gerente chegou e me chamou, ele falou assim, olha, Eliana, não tem demanda para você. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu sou muito pé no chão, tal, se tiver que mandar embora, pode mandar embora, né? Uhum. E aí que ele veio me perguntar da minha formação. Então, eu expliquei para ele, né, que além do trabalho com surdos, com cegos, né, eu também fiz uma especialização no autismo. Né? Ele falou assim, nossa, então... é agora. Você me levou lá para a parte pedagógica, falou assim, a partir de hoje ela trabalha com os autistas. Os métodos são completamente diferentes. São diferentes. Porque, na verdade, Marconi, você não pode falar que nós temos uma receita pronta. Né? Porque se eu for trabalhar com um autista, o que eu trabalhar com um, eu não posso trabalhar com outro. Porque, na verdade, nós temos que descobrir qual que é a necessidade daquela pessoa com aquela limitação, qual que é, o que ele vai me mostrar, o que ele sabe, o que ele tem de conhecimento, né? Ele me traz isso, e através disso que eu começo a desenvolver meu trabalho com ele. Né? Porque essa questão, hoje está assim, a questão do autista, né? Não, pode fazer, é assim, assim, assim. Gente, não existe uma receita. Não é um padrão. Não é um padrão, não é um padrão. Porque cada um tem um tempo. Né? Cada um tem um tempo de aprendizado. E isso é qualquer pessoa. Com certeza. Né? É qualquer pessoa. E o Jonathan era um menino que ficava lá sentadinho com a mochila, né? Bem lá no cantinho dele. Então, foi uma sexta-feira que choveu muito e tal. Eu sentada numa mesa e ele chegou muito nervoso. E a pedagoga foi tentando acalmar ele e tal, e falou assim, não se preocupe. A partir de hoje, a Eliana vai ficar com você. Eu falei, opa, peraí, vamos lá, agora vamos com calma. Que não é assim que acontece as coisas. Eu tenho que me apresentar para ele, eu tenho que saber se ele vai aceitar a minha pessoa, porque não é assim. E naquele momento eu comecei com ele, sabe? Eu falei, olha, Jonathan, meu nome é Eliana, eu trabalho com os surdos, né? Aqui na instituição e tal, mas você aceita, eu posso ficar com você? Aí ele fez só assim. E quando ele fez um sinal de joia para mim, né, eu automaticamente já comecei a olhar o celular dele. Quando eu percebi fundo preto, letra branca, caixa alta, falei, baixa visão. Né? Aí já não era só o autismo, já era o baixa visão. Aí, beleza, aí fui deixando e tal, e com isso eu falei assim, olha, então eu quero ir para uma sala reservada com ele. Que eu quero trabalhar com ele. Só uma pergunta. Você falou a respeito do celular aí, na época do preto, não sei o quê. Ele, quando ele chegou e falou que ele está de preto, mas por quê? Para destacar as mãos? Como é que é isso? Assim, não... Você quer explicar? Tá. Porque, normalmente, o intérprete, né? A gente faz o contraste de pele. Então, assim, normalmente, você pode observar que a maioria dos intérpretes estão de preto. Eu nunca reparei. Eu sou muito leve. Nunca reparei isso. Eles usam preto. No meu caso, né, quando eu uso preto é porque a pessoa, a instituição pede para me usar preto. Mas, normalmente, eu tenho que usar uma cor clara, porque eu tenho que dar contraste da minha cor, da minha pele, né, com a roupa, para eles terem uma visão melhor. Entendi. Né?
Aham. Mas o intérprete, normalmente, a maioria dos lugares, para interpretar de preto. Ah, interessante. São detalhes que São, a gente não... que a gente não tem leigo, a gente não não presta tem o muita conhecimento, atenção. né? Eu falei, Aham. é o que eu te falei antes, é a falta da informação, né? Aham. Então, essa falta de informação faz que tenha muitos erros, muito, né? A pessoa, assim, não tem mesmo o conhecimento, né? Aham. Das E coisas. todo mundo é surdo? Não. Não. Às vezes não fala porque... Como é que é? Não, às vezes ele é surdo, mas não fala porque não ouve. Mas não Isso. porque realmente Isso. não... O surdo, ele não é mudo. Aham. Né? Porque até no início você falou, né, o surdo, mudo e tal. Aí eu falei, depois eu vou começar a dar aula para o Marconi também. Eu preciso muito. Porque o surdo, ele não fala. Se ele não for estimulado desde pequeno, se ele for para um fono, ele tem possibilidade sim de falar e falar como nós estamos conversando aqui, ó. Mas mesmo sem ouvir? Mesmo sem ouvir, porque é feito todo um trabalho fonológico, né, com a fono e tudo, ele consegue falar. Aham. Né? Tem uns que vão ter mais dificuldade, né? Outros vão falar meio embolado, mas conseguem aprender, né? Porque, como ele não ouve, ele não aprende os fonemas. Então, e aquele que não é estimulado, então ele fica ou na sinalização ou no orofacial. O que é o orofacial? Né? O orofacial é aquele, como as pessoas conhecem, leitura labial. Né? Então, eu não consigo fazer uma leitura labial quando você fala, porque não tem nada escrito nos seus lábios. Então, é o orofacial, que é um conjunto, né? É a oralidade com mais a expressão. Aham. Então, assim, é por isso que é chamado orofacial. Mas a maioria das pessoas não conhece esse termo. Até próprios profissionais. Aham. Né? Então, assim, ele não aprende, às vezes, a falar porque ele não é estimulado. Não, Né, que entendi. é necessário ele ser estimulado desde pequeno, vai para, né, para outros profissionais para poder ajudar. Mas a pessoa que é muda, normalmente, ela tem uma doença nas cordas vocais, né? Ou um câncer, um outro problema, que é onde ele não emite som nenhum. E o surdo, ele emite som. Né? Se você beliscar ele vai gritar. Aham. Né? Então, ele não é mudo. Né? Ele não aprendeu a falar, mas ele não é mudo. Interessante. isso, nessa né? E a questão. gente confunde muito. À primeira vista, a gente acha que todo surdo é mudo. Não. Né? E não vice-versa. É porque isso veio desde o passado, né? Surdo mudo. Aham. Né? Mas isso já foi abolido também. Eu já não uso esse termo hoje mais também, não. É muito difícil, né? Assim, eu acho que você lidar... Se você não tiver assim, uma experiência, se você não tiver uma preparação muito boa, eu acho que chega num ponto que chega a ser meio desesperador. Né? Eu falo pelo seguinte, há muitos anos, eu era adolescente, uma prima minha ela chegou na minha casa com, acho que 5 amigos dela, mas todos eles mudos. E minha casa, eu tenho 8 irmãos. Então, Vamos lá? Mudos ou surdos? Que chegaram na sua casa? eu acho que eram mudos. Não, eu não sei se eram surdos, mas eu acho que pelo menos eles não falavam. Ah. E em minha casa, assim, eu tenho 8 irmãos. Então, assim, barulho era... E a gente ficou sentada ali sem saber como reagir, porque ficou aquele silêncio, mas porque eles não falavam. Então, assim, eu não esqueço essa experiência. Uma coisa muito estranha. Eu falei, gente, será que a gente pode fazer barulho? Será que não pode? Então, assim, até hoje eu lembro disso. Foi uma situação bem estranha. Ficou algo assim no ar, né? No ar, porque realmente não entendia. Aham. Né? Mas eles eram surdos? Você tem esse conhecimento? Não tenho. Tem. Eu só sei que eles eram mudos. Não é? Entendi. Mas, assim, no caso de surdos, eu não sei. Mas ficou aquele silêncio, assim, minha família toda parada, assim, silêncio, com medo de conversar. E, às vezes, assim, falar alguma coisa e eles achar que a gente está falando outro, que é medo deles serem surdos também, de não serem surdos, mas, não,
minto. Medo deles serem surdos e ver a gente falando e achar que a gente estava falando deles. Entendi. Né? Então ficou todo mundo em silêncio. Assim. Um climão horrível. Fez todo mundo ficar calado. É. Ai, mas assim, aí eu voltando lá no Jonathan, né? Então o Jonathan é um menino autista, baixa visão, né? Mutismo. Com mutismo. Ele teve um trauma, né? Ele teve um trauma que ele parou de falar. Né? Existem crianças que nascem com mutismo. Né? E o mutismo, às vezes, a criança escolhe, por exemplo, ou o pai ou a mãe para conversar. E não conversa com mais ninguém. E Jonathan, por causa desse trauma, ele não conversava com ninguém. Mas você ficou sabendo qual era o trauma, não? Sim, eu fiquei sabendo porque depois ele me relatou, sabe? Foi um problema familiar, Aí né? fica mais fácil, né? Aí ele me relatou. Mas Jonathan, aí eu brincava com ele. Você já falou, então você vai falar de novo. Aí eu brincava, você vai falar de novo. E primeiro a gente tem que trabalhar toda uma confiança, né? Trabalhar uma confiança dele ter, quando ele olhar, né? Olho no olho, aí beleza. Opa, já ganhei meu dia, né? Então, quando eles passam a olhar para a gente, ter conversado a própria vida, né? Ah, tem um detalhe interessante. Quando eu fui com ele para a salinha, as coisas dele estavam todas molhadas, caderno, mochila. Eu falei, vamos colocar na janela para secar, porque tem um solzinho. E fui ali com ele. Aí ele pegou o caderno da minha mão, foi na última página onde tinha o alfabeto manual. Né? A datilologia lá da Libras. Aí, eu falei, você sabe Libras? Aí ele sinalizou, não. Ele estava tentando aprender? Aí eu falei, você quer aprender? Ele, quero. Eu falei, então vamos começar agora. E ali eu fui ensinando para ele o alfabeto, ensinei algumas palavras. Eu só sei que isso começou em torno de 2 horas da tarde, mais ou menos. Quando saiu 5 horas de lá, ele saiu comunicando comigo através da datilologia. Interessante. Muito rápido, ele aprendeu muito rápido, né? Então, assim, aí, a partir disso, aí ficou mais fácil ainda. Aí foi facilitando. Aí os professores foram ajudando muito, né? Porque acaba tendo que ser uma equipe, é um conjunto, porque não adianta uma pessoa trabalhar sozinha, né? E aí eu falei com ele, olha, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ver sua visão. Depois a gente vai preocupar com as outras coisas. Com o que você vai estudar aqui, depois a gente preocupa. E com isso nós começamos, aí eu comecei, falei, olha, liguei, fui no Santa Casa, e disse, não, você tem que levar, ele tem que ir para o posto primeiro de saúde, depois mandar para Deustáquio para vir para cá. Eu falei, obrigada, já demorou demais, eu não posso. Aí falei assim, vamos tentar o Instituto São como fala, gente? Aquele que era lá na Serra, aquela Instituto dos Olhos, esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. Aí eu fui e falei assim, vou tentar lá no como que chama, gente? Esqueci o Hilton Rocha. Isso mesmo, obrigada, o Hilton Rocha. Aí eu falei assim, vou tentar lá. Aí fui, expliquei para a moça no telefone a situação dele. Ela virou e falou assim, eu vou te dar o número de um celular, você vai relatar tudo. Você vai digitar aí no celular e manda para eles. E no final você fala assim, a Sônia que indicou. Aí eu falei, né, eu assustei, que eu falei assim, mas ela nem me conhece, eu estou ligando, né? Aí ela falou assim, eu falei assim, mas você nem me conhece? Ela falou assim, não, pode mandar, né? Que como se eu estivesse indicando. Então, assim, com 30 minutos, mais ou menos, eles já me mandaram. Eu enviei a mensagem, eles já me mandaram fazer todo o cadastro dele. E ali ele já começou a fazer todo o tratamento. Primeiro, eles acharam que é a síndrome de Usher, e depois descobriram que não, que é o ceratocone que ele tem. Né? Ele tem um ceratocone. E, com isso, foi criando uma rede.
porque precisava comprar óculos, precisava comprar colírio. E ele chegou um dia lá na instituição e falou assim comigo assim, aqui. Aí, quando ele me mostrou, R$ 3.600, né? O óculos, a lente. Eu falei, não preocupa, que nós vamos dar um jeito. Aí eu falei assim... Não tinha nem ideia, né, de como ia dar um jeito. Não tinha nem ideia como que ia conseguir. Aí eu fui atrás do colega meu, Daniel, ele é um assistente social, eu falei assim, Daniel, preciso de ajuda. Aí pedi ajuda para ele e tal. Falei assim, olha, tá nessa situação assim, o Jonathan tal, preciso do óculos, preciso do colírio e tal. Ele falou, não. Aí ele lembrou de uma amiga dele que tinha uma ótica. Ele já ligou para ela, ela foi, pegou, e falou assim, não, eu tenho vários óculos aqui em casa, vou mandar a foto e ele escolhe. Ali ele já escolheu a lente, a armação. Ele mesmo escolheu? Ele mesmo escolheu, porque mesmo com a baixa visão, a gente amplia, né? A gente ampliando. E é aquela história, né, dos outros querer escolher as coisas. Né? Então, ele mesmo escolheu e tal. E com isso, ela já entrou em contato com a outra amiga dela, que tem uma ótica, e ali a amiga falou assim, não, eu vou fazer para vocês, eu só não posso dar de graça. Mas vocês me pagam o valor do custo. E vai ser assim. Então, assim, de R$ 3.600 caiu para R$ 960. Diferença o grande. óculos com a lente, sabe? Aí eu falei com a pedagoga, assim, nossa, agora a gente precisa de conseguir esse dinheiro, vamos ver com os outros instrutores se a gente consegue. E virou uma rede, sabe? Uma rede de amigos ali que conseguiu para ele o óculos. E com isso ele fluiu muito. Né? E Jonathan aí foi melhorando em tudo, sabe? E no final, que eu sempre falava com ele assim, ó, antes de terminar o curso, você tem que falar meu nome. Não falou meu nome. Mas um dia eu, numa grade lá com ele, falei, olha, Jonathan, eu não posso continuar com você aqui. Eu não posso esperar sua mãe mais, que eu tenho que entrar para a sala de aula, porque eu tenho que acompanhar o outro aluno. É a respeito do ônibus, né? Hã? O atraso do ônibus. Não. Não foi esse do atraso do ônibus. Ah, não, foi. A mãe dele atrasou. Isso mesmo. Tá. A mãe dele atrasou e então ela tinha mandado mensagem para ele que ela ia chegar às 6h20. E a gente lá assim, ele virou e falou assim, 6h20. Quando ele falou aquele vozeirão, que ele falou 6h20, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu ria, o que é isso. E assim, que são várias emoções. O emocional da gente, né? Com certeza. Vai lá em cima. E com isso eu falei assim, não, nós temos que ir lá conversar com o Zé, vamos lá, que o Zé também tem que saber. Aí o Zé foi a mesma reação. E com isso ele foi progredindo muito. E hoje Jonathan está lá na UFMG, fazendo farmácia. Que legal. Então, né? É muito legal. Então, e essa dedicação, então, que é muito... É porque tem que existir o acolhimento. Eu acho que se a gente não acolher, não amar, né? E a gente dedicar realmente àquela pessoa que necessita, né, naquele momento de algum tipo de ajuda, né, para progredir, não acontece nada. Porque aquela coisa, né? Ninguém vive sozinho. Não. Né? Indiferente da pessoa ser considerada perfeita, ela precisa de alguém do lado dela. Em algum momento da vida dela, ela vai precisar de um apoio, vai precisar de uma mão. Então, eu acho que todos nós precisamos. E é gozado que quando você assume uma causa igual no seu caso, parece que tudo vai encaixando, né? Vai surgindo pessoas que às vezes você nem imagina, vai surgindo ali, vai completando esse... Eu falo, às vezes, as pessoas falam assim, em relação aos surdos cegos, né? Mas como que você conhece tantos surdos cegos? Eu falei, não sei, gente, eles surgem na minha vida. Eles simplesmente surgem, eles aparecem, eu vou conhecendo e ali a gente vai tendo contato. Mas eu acho que isso já é aquela atração normal da vida, né? Quando você foca numa coisa, você vê que tudo vai aparecendo naquela mesma sintonia. Né? Isso eu falo tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Só dando um exemplo aqui, se você acorda e fala, nossa, meu dia vai ser horrível. O seu dia inteiro vai aparecer coisa para te irritar, para te atrapalhar. Agora, mesmo que o dia não está bom, mas você fala, não, meu dia vai ser bom. Você muda essa sintonia, então você vai passando as coisas ruins. E acho que tudo na vida é assim. E a gente tem que ter, como eu estava falando, o acolhimento,
né? E a gente tem que se sentir acolhida também. Uhum. O exemplo que eu dou é o próprio Gabriel aqui, né, Gabriel? Então, assim, eu tive que aprender muita coisa, porque eu falo com eles que eu aprendo com eles o tempo todo, né? Uhum. Então, eu tive que aprender a lidar com a minha limitação para eu não limitar o Gabriel. Uhum. Entendeu? Então, assim, Gabriel, para mim, é um exemplo que, assim, é sem palavras. Porque é um menino dedicado, é um menino que quer as coisas, tem a mãe que está ali apoiando a família. Né? Ela é a mãe dele? É a mãe dele, Beatriz é a mãe dele. Então, assim, a questão da família também é muito importante, né? E a gente fala assim, não, ele pode, ele é capaz, ele tem condições, ele quer, ele que escolheu o curso, né, Gabriel? Ele que escolheu o curso dele, ele quis... Você quer falar um pouquinho? Tá joia. Aqui, posso trocar de lugar? Tá, pode ficar à vontade. Então, nós vamos trocar de lugar, Gabriel. Vai fazer a troca aqui, que agora ela vai ser intérprete. Primeiramente, tudo começou foi quando eu estava no curso errado e era Letras Libras. E eu não queria ser apenas um professor de línguas de sinais, porque eu vi que eu queria ser algo na minha vida, que é ser intérprete de Libras. Depois dessa faculdade, que era a Estácio de Sá, de Belo Horizonte, eu fui a fundo e me deparei. Era a faculdade Uníntese do Rio Grande do Sul, e numa pequena cidade de Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul também. E agora eu peguei na internet e vi que era o meu interesse. Mas você já foi ou vai ainda? Eu já sou graduado agora. Ah, tá, que bacana. Eu tenho 2 títulos já considerados, que eu sou o primeiro síndrome de Down. Aliás, eu sou o primeiro intérprete de Libras com síndrome de Down no Brasil. E sou o primeiro intérprete de língua de sinais no mundo. Isso significa que eu posso ir além por onde passei. E agora eu só tenho que dizer para as pessoas surdas, não só uma coisa, não é uma mensagem, mas é uma mensagem de reflexão. Não desista, porque a gente precisa ver o seu potencial. E a gente precisa disso. Porque quando eu falo que a gente é capaz, a gente nasceu para dar certo. Com certeza. Foi você que representou o Brasil na ONU? Sim, eu representei. Conta um pouquinho disso. Na verdade, para mim foi inacreditável. Tem como nem descrever. Porque representar eu na ONU em Nova York foi... Tem como nem descrever. Porque o que eu gostei de lá foi representar o Brasil. O meu país. Uma responsabilidade muito grande, né? É não só responsabilidade, eu tenho um orgulho de ser um brasileiro. E agora, o que eu gosto é de levar a comunidade surda para os outros espaços. Interessante isso. Mas por que você tem síndrome de Down? E por que focou mais nos surdos e mudos? Olha, a síndrome de Down nunca vai me limitar de estar com surdos. Na verdade, foi durante a minha adolescência, de 10 a 11 anos, e eu tive interesse de aprender mais sobre a Libras, a língua brasileira de sinais, na pai da minha cidade de Florestal. E agora eu vejo que eu posso ir além por onde eu cheguei, e foi incrível para mim. Com certeza, não existe limite. Eu acho que é o que você acredita.
Eu sempre tive isso na minha vida. O sonho, ele só é limitado, né, quando você não acredita em você mesmo. Porque quando você acredita, não existe limite, né? Só Chega onde que quer. quando eu falo na minha palestra, capacitismo, né, mãe? Por que eu falo isso? Porque todo mundo não acredita no meu potencial. E eu vejo nos próprios olhos de alguém e fala assim, nossa, o Gabriel não vai conseguir nada, o Gabriel não vai ter um carro, o Gabriel não vai ter uma casa. Isso significa que as pessoas estão colocando eu pra baixo. E o que eu não gosto, porque o que eu gosto é de ter um alto astral pra cima. Aham. Porque pessoas com síndrome de Down pode tudo. Porque eu posso ter um carro com 80% de qualquer concessionária de carros. E eu posso. Por que não? Será que a síndrome de Down vai me esbarrar? Claro que não. Eu tô aqui para aprender. Todos nós aprendemos. É um preconceito absurdo, né, que existe, né? Eu acho que não só na área do síndrome de Down, como qualquer outra coisa, que eu até falei com ela, que eu não vejo como deficiência, porque eu acho que deficiente, eu até disse para ela, deficiente somos nós que achamos que a pessoa é deficiente. Na verdade, eu coloco muito assim, deficiente. É bem diferente, né? Porque não existe deficiência. A pior deficiência é esse preconceito que, às vezes, muitas vezes, a gente tem, as pessoas têm em relação a simplesmente assim, olhar para a pessoa e falar, nossa, aí não vai conseguir. Eu acho que você conhece a sua força, você sabe onde você quer chegar. Então não existe deficiência. Eu acho que a deficiência é nossa, de achar que você não consegue. E eu vejo meu potencial dentro de mim porque eu sou um homem estudioso, dedicado aos estudos. Quando minha mãe fala assim, estuda mais, você consegue, você é capaz. Minha mãe sempre fala assim, filho, você pode onde você quer chegar. Com certeza. Olha onde eu cheguei agora. E eu vivi também um Cristo é o show daqui de Belo Horizonte. 80 mil pessoas no Mineirão e foi assim, tem como nem descrever. Eu vivi com o Frei Gilson Som do Monte, Aham. o padre Christian Shankar, outras atrações. E eu vi que não sei o que dizer agora. Eu sou a voz dos surdos. E eu levo a acessibilidade para onde eu quiser. Por que não a síndrome de Down vai me esbarrar? Claro que não. Porque na hora que eu vejo o meu Instagram, eu vejo que tantas pessoas chegaram pela primeira vez. Eu vejo que o Brasil inteiro está ouvindo a minha voz. E é o que eu quero de levar acessibilidade para os espaços incluídos. E os surdos precisam disso. E eu vejo que Belo Horizonte, para mim, tem que ser acessível para os surdos. Não só para surdos cegos, mas tem uma parte que eu gosto. O Instituto, Instituição INES, que é um lugar que precisa de ter acessibilidade e precisa logo de um intérprete de Libras. É porque, na verdade, a acessibilidade tem que ser para todos, né? Indiferente da limitação, né? Como a Adriana falou, indiferente da limitação da pessoa, eu acho que os governos têm que dar acessibilidade para todo mundo. Não existe diferença, né? E eu acho que falta muito isso. Falta conhecimento, talvez até conhecimento político, né, nessa área, e acaba, sei lá, eu acho que fala de política é meio complicado, porque eles têm uma visão que não é de ninguém, é só deles, mas agora me fala como que foi esse negócio da ONU, como é que começou, de onde partiu, como é que foi isso? Meu Deus. Foi incrível. Não vou falar que é incrível agora, vou falar que é espetacular para mim. Porque
Na verdade, eu sou autodefensor da região Sudeste, representando a Fundação Álvaro César daqui de Belo Horizonte, através da, da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. E como eu sou autodefensor, uma pessoa me direcionou no WhatsApp. E a Leide, que é uma amiga minha, parceira, eu já vi ela pessoalmente em Campinas, no interior de São Paulo. E ela falou pra mim no WhatsApp, no áudio: Gabriel, você foi selecionado para ir para Nova York, para representar o meu país com muito orgulho. Isso significa que eu posso ir além, porque tudo começou através da minha mãe. É meu orgulho. Ela me enche de orgulho porque não só minha mãe, os meus irmãos, que incentiva, falando assim: você é uma pedra preciosa para nós. E eu vejo no olhar dos meus irmãos que a gente não é feito, a gente é feito um para o outro. A gente não é melhor que ninguém na vida. Caraca. Porque Deus me deu uma missão de ser intérprete de Libras. Eu não posso desistir agora. Porque trabalho pra mim, quando eu tenho oportunidade, eu vou. Quando eu tenho oportunidade, eu vou. Por quê? Eu sou a voz dos surdos. E eu estava em Brasília, no parlamento brasileiro, pelo deputado estadual Duarte Júnior. E ele me deu esta oportunidade de estar em Brasília. E agora, pela sexta vez, eu vou de novo em Brasília pelo Pedro Ayrara. É um deputado estadual também. E ele é bombeiro militar. E ele pediu que eu fosse lá, em Brasília novamente, para mostrar o meu talento. Porque dia 26, falta apenas um mês, que vai comemorar o dia do intérprete de Libras. E eu tô aqui com muito orgulho. Que legal, que orgulho, hein, mãe? Isso é que mas é aquela coisa, eu acho que nada é por acaso. Eu acho que você tem a mãe certa e a mãe como é que chama? E a mãe certa tem o filho certo. Eu acho que atraiu, porque é muito difícil, assim. Bom, talvez eu esteja muito desinformado, mas uma mãe que apoia desse jeito, uma família que apoia desse jeito, a gente não vê, não é tão fácil da gente ver. Sempre tem aquela, mesmo dentro da família, sempre tem aquela... Assim, não apoia muito, vamos colocar assim, ama, mas não apoia, né? E no seu caso é completamente diferente. Eu acho que a mãezona está aí te acompanhando todo canto, que orgulho, que o coração deve estar... Impulsando. Muito, muito legal isso. E, Gabriel, você pretende chegar até onde? Olha, Não tem limites, né? não tem limites. Porque eu vejo que, pra mim, a acessibilidade precisa incluir mais surdos. E você tem algum projeto que viabiliza isso? Tenho um projeto muito incrível que vai mudar muito a minha caminhada, a minha trajetória de vida. Porque na minha cidade eu levei uma proposta para o prefeito de Ilar, que é o Wagner dos Santos Júnior, ele que é o atual prefeito da minha cidade. E a minha proposta foi ter um intérprete de Libras para os espaços. A escola, as escolas estaduais, municipais e federal. Tanto as escolas rurais. E ter uma oportunidade de ter um intérprete de Libras para o setor de posto de saúde. Porque na minha cidade tem isso. E precisa vincular. Eu acho que devia ter em todo canto, né? Os espaços incluídos, eu preciso incluir. Eu acho Posso absurdo ficar cá de hoje, fora. eu acho absurdo programas de televisão não ter. Assim, porque é uma coisa nacional, vamos colocar assim, não vou dizer nacional, mundial. E não tem. Eu fico assim, lá um programa outro, acho que é a Rede Minas, não sei. Eu acho que a Rede Minas tem, né? Mas mesmo assim, acho que não são em todos os programas. Então eu acho que é uma coisa que devia ter em todo canto. Da mesma forma que devia ter legenda em tudo,
mas falta muito esse tipo de coisa. E você acha que esse projeto depende só do prefeito? Não, dependendo de mim. Aham. Porque esse projeto foi durante a minha sessão de terapia com a minha psicóloga, doutora Lídia Lopes, que ela é especializada em síndrome de Down. Porque tudo começou o seguinte, vou contar um pouco desde a minha como é que eu falo? Desde criança. Aham, na infância. Porque há 20 anos atrás eu estava com a minha psicóloga, doutora Dalila Oliveira, né? Que deu a graça de ter ela como psicóloga para mim, na minha cidade de Florestal. Por isso, eu vi que eu posso debater, colocar alguns segredos com ela. Aí depois dessa fase, passei para o Instituto Mano Dal, que é daqui de Belo Horizonte. E aos 23 anos de idade, desde 2018, conheci o Instituto Mano Dal no dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Porque eu estava com um projeto que é com Gabriel Leandro, que é o projeto Talento Apoiado. E de lá eu comecei a trabalhar na MRV Engenharia, no setor de mensageria. E eu vi que, preparando os documentos, SEDEX, Correios, abrindo malotes de cada estado, eu vejo que eu posso onde eu cheguei agora. E agora não estou mais na empresa. Era 4 anos. Fui para uma outra empresa, CNH Industrial, na cidade de Contagem. Fica na Avenida Eugênio Pacelli. E foi lá que eu comecei a trabalhar no setor de RH, recursos humanos. E eu vejo que pelo meu próprio olhar que eu vejo, nossa, foi espetacular estar no mercado de trabalho. E agora, não estou mais na CNH Industrial, fiquei lá por 1 ano e 8 meses no mercado de trabalho. E eu vejo o seguinte, não estou mais na empresa, mas agora eu pretendo voltar ao meu trabalho como intérprete de Libras, especialmente como um palestrante e autodefensor. E vou contar um pouquinho sobre... Eu fui tanto para Nova York, tanto para Orlando, nos Estados Unidos. Tudo começou em 2023. Estava selecionando 10 jovens adultos com síndrome de Down. 2023 estava na pandemia, não estava? Sim. E eu fui para Orlando, que era um programa de imersão, que é a Expedição 21, né? São 10 jovens com síndrome de Down. E nós trabalhamos mais a autonomia, a independência. E o Alex Duarte, que é um dos protagonistas das pessoas como ele que é escritor de 5 livros, ele que é em neurociências, ele é formado em São Paulo, na verdade ele mora lá, e eu vejo que o Alex colocou pra mim a minha confiança nele. Aí o Alex falou assim, Gabriel, você nasceu pra dar certo, meu amigo, porque você pode ir além onde você chegou agora. Você já pensou na política? Política, sim. Meu futuro é ser logo um vereador, né? Que é o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Ser vereador. E eu quero levar a minha proposta
para qualquer cidade, não só para Porque Florestal. nada melhor do que você que tem síndrome de Down ter seus projetos. Você sabe as necessidades. E eu tenho muitas possibilidades. Minha mãe acredita em mim. É por isso que ela começou a rir, né, na hora que eu Eu só falei. eu só tenho que agradecer a minha mãe. Obrigado, mãe, por ter me acompanhado. Porque sem a senhora eu não consigo chegar onde eu cheguei. Agora eu vejo com o meu próprio olhar para minha mãe e digo: mãe, não precisa preocupar comigo. Diz que eu resolvo as coisas que é do meu interesse. A minha mãe é minha produtora porque ela toma conta da minha agenda. E tem um primo, aliás, não vou pôr primo não, ele é meu assessor, Luiz Fernando, toma conta de alguns vídeos meus no meu Instagram. Uhum. E vejo quando as pessoas entraram no meu Instagram pela primeira vez para ver o meu trabalho, tudo de uma hora para outra. Agora eu tava com 26 mil pessoas. Agora eu tô com 36 mil pessoas. Quer dizer que as pessoas precisam ser incluídas. Com certeza. Não só os surdos, os cegos, as pessoas que têm outras deficiências ocultas, os autistas, precisam conhecer mais o meu trabalho e os cadeirantes. Precisa dessa oportunidade. Bacana isso. No caso da política, eu acho que facilita muito, até mesmo chegar ao Congresso Nacional e com esse tipo de projeto. Porque não é só uma coisa local, é uma coisa, digamos assim, mundial, mas vamos colocar em termos de Brasil, né? É uma coisa que toda parte do Brasil precisa desse tipo de acessibilidade, né? Você quer deixar seu Instagram? Quero. Meu Instagram é @GabrielCamargosLibras. E eu só quero dizer pra você, Marconi, nunca desista. Porque a gente precisa ter mais confiança no trabalho seu. Vi que o seu trabalho como um podcast é incrível e precisa, não só eu com síndrome de Down, precisa de outros para ser incluídos. Com certeza, eu acho que tudo que a gente pode fazer, pelo menos o objetivo do podcast é esse, né? É inspirar outras pessoas, né? Porque eu falo, às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, né? Não é tanta coisa assim. E perrengue, eu sempre falo, todo mundo passa, né? Mas você tem que acreditar em você e é o que você disse, não desistir nunca, né? Eu vou deixar o seu Instagram, vai aparecer na legenda aqui embaixo, tá? E nossa, foi um prazer, foi muito bom. O prazer foi todo meu. Eu adorei mesmo. Tenho que agradecer a minha professora de apoio, que é a Eliana Ribeiro, porque por ela que eu conheci ela foi em Vespasiano. É isso que eu ia perguntar, como é que vocês passaram a ter esse Na contato? verdade, foi assim, é um início bem demorado. Deixa a Eliana contar essa história, por favor. Deixa ele contar. Eu não vejo fazendo. Não. Não, e o que eu estou encabulado aqui, porque é a memória dele, isso é uma máquina, que isso? Porque tudo começou a Gospamira aqui em Belo Horizonte. Gospel Família é uma emissora de rádio? Não, É é uma emissora de rádio, mas É uma comunidade. tem uma uma comunidade. sede fixa já. Aham. Todo terceiro domingo tem o dia todo, dia de oração, pregações e muito mais. E tudo começou, foi em Vespasiano com a minha professora, Eliana Ribeiro, né? E nós começamos a aprender mais, né, Eliana? Sim, Porque a gente nasceu pra dar certo. com certeza. E foi com um dos pregadores juntos, não só em Vespasiano, mas agora em Belo Horizonte. Juntamente com meu padrinho, o Eduardo Augusto, que é meu padrinho de crisma. E eu falo assim, olha onde eu entrei numa comunidade agora católica. E eu vejo que a gente nasceu para dar certo.
né? Eu só tenho que agradecer mais uma vez ao Marconi por essa oportunidade. E hoje, especialmente, o que eu quero agradecer à minha professora Eliana. Obrigado por ter me acompanhado, porque você é uma pessoa muito especial para mim, que me acompanhou muito na minha trajetória, na minha caminhada. E isso a gente precisa trabalhar juntos. Agora, eu tenho um projeto agora, não só para a minha cidade, mas um projeto para o Cristão Show de 2007. Vai ser dia 1º de maio, em comemoração aos meus 32 anos de idade, graças a Deus, né? Esse projeto é Ministério Voz da Inclusão. Eu e ela e o Matheus, juntos pela inclusão. Bacana isso. Gente, eu não gosto muito de conversar com pessoas igual o Gabriel, não. Eu me sinto burro. Eu falo, gente, eu sou muito burro. A inteligência e a memória dele é incrível. Que isso, gente? Mas, Gabriel, muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá? Foi um prazer ter você aqui. Eu achei que ia vir só um intérprete ali. Não. Vem um gênio. Onde tem espaço, eu preciso ser incluído. Uhum. Eu não posso ficar aqui. Uhum. Aliás, todas as pessoas com síndrome de Down, como eu, pode. Pode, com certeza. Eu preciso ser incluídos. Uhum. Por que não? É. Você acha que a síndrome de Down vai me limitar? Não. Então eu tô aqui, na cadeira, sentado aqui, eu falo assim, com muito orgulho, vocês vão ver o meu trabalho, como eu levo acessibilidade à frente. Isso é muito bom. Eliana, agora você tem sua rede social também, não? Você fala no microfone. Tá? Vou te falar que não tenho. Não tem rede Não tenho. Eu não tenho. Porque é algo assim, é algo que é meu mesmo. Eu não sou muito de redes sociais. Eu até procurei por curiosidade, não achei nada. Falei, gente, é o nome dela. Não vai achar mesmo, não, porque... Mas por que? Você tem alguma coisa contra a rede social? Uma, ou é assim, falta de tempo? que eu não gosto muito de redes sociais. É uma coisa muito falsa. E assim, para as pessoas reconhecerem o meu trabalho, eu acho que eu não preciso de redes sociais. Uhum. Então, aqueles que reconhecem, que vê o meu trabalho, eles acabam me procurando e vão me indicando, né? Então, eu não me vejo muito nessa questão dessa necessidade das redes sociais, né? Uhum. Talvez eu venha pensar, da agora para frente, que a gente está com outro projeto também, né? De um workshop aí. Talvez eu vou precisar de colocar alguma coisa mesmo, mas não é o meu perfil, não. Não é o meu a rede perfil. social ela ajuda por um certo lado, justamente pela divulgação, né? Isso, As pessoas vão te conhecendo, conhecendo o seu trabalho. É uma forma hoje mais fácil. Mais fácil, de te encontrar, vamos colocar assim, de te vender. Né? Isso, mas tem muita gente que realmente não gosta. Não é muito meu perfil, não. Mas depois que você começar a fazer, você vai gostar. Pode ser, Marconi, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho ainda eu me acostumar com essa ideia. Porque eu realmente não sou. Mas, Eliana, tem alguma coisa que você gostaria de deixar assim, para as pessoas de uma maneira geral? O que eu gostaria de falar, sabe, é a gente poder ter mais atenção, né? A gente não julgar as pessoas que têm uma limitação, né? A gente fala assim, não falar com as pessoas que elas superaram algo, que eu acho que nós todos temos que superar algo todos os dias, mas que elas tenham a capacidade de mostrar, né, o trabalho, né? Outra coisa que eu não gosto nem de usar muito também é a palavra inclusão, né? Que eu acho que para mim está um pouco banal essa palavra, porque hoje as pessoas, não, então vamos incluir, nós estamos incluindo a pessoa e não está. Sempre teve incluída ali na sociedade. Né? Mas ignorada às vezes. É ignorada ou é excluída. Né? É excluída. Então, eu gosto de sempre estar usando a palavra inserção, né? Vamos inserir, vamos dar oportunidade, vamos ter a capacidade, dar oportunidade da pessoa trabalhar
estudar, de ter um carro, de ter uma casa própria, né? É direito de todos. É o direito de todos. E, assim, a gente tem um olhar diferenciado para essas pessoas, né? Seja ela cega, seja surda, seja o síndrome de Down, seja um surdo cego, né? Então, assim, são várias, um nanismo, né? Que muitas das vezes a gente vê um nanismo, a gente nem dá muita atenção, né? Porque até questão de banheiros, da acessibilidade, não existe, né, lugares acessíveis assim, né, elevadores. Então, assim, a gente dá mais credibilidade a essas pessoas, a gente ser mais sensível, amar mais, acolher mais, né? E que eu acho que é tudo, é isso que nós precisamos. Eu acho que hoje falta muito, não só assim com essas pessoas, mas com todo mundo, acho que falta muito a empatia. Empatia. Né? Porque mesmo pessoas consideradas comuns, você tá aqui cuidando da sua vida, você vê que a outra vai se ferrar ali, você é incapaz de chegar perto dela, né? E ajudar, falar assim, olha, o que você está precisando, né? Uhum. Né? Isso aí é para qualquer pessoa, né? É para qualquer pessoa, não só as pessoas. E a gente fala muito das pessoas com limitações, é porque a gente trabalha nessa área, né? Mas são N pessoas que estão aí que precisam de ajuda, né? E a gente ter esse olhar diferenciado um para com o outro. Eu posso saber um pouquinho desse projeto futuro, não? Ou é surpresa? Da workshop? Posso. Nós estamos previstos aí, estava prevista para agosto, provavelmente vai ser em outubro. Onde que eu vou estar trabalhando a questão da surdo-cegueira, né? Eu vou estar ensinando a parte da surdo-cegueira, os tipos de comunicações, né? Vou falar um pouco das cores do Cicolor também, que é aprender as cores através do tato. Interessante. Do tato e através também dos sentidos, né? Mas aí, no caso do tato, entra um pouquinho de braille. Na verdade, ele não é o braille. Ele é uma linguagem, né? Uma linguagem que foi criada do braille, mas não é braille. Mas ele é... Mas vocês estão complicando a vida do povo, hein? mas ficou muito fácil de aprender essas cores táteis, né? E o legal é que essas cores é tanto para o cego como para a pessoa que é daltônica, né? Para os daltônicos também. Então, ele consegue ver aquela imagem, né, da representação da cor, então ele consegue identificar a cor, né? Então, é muito legal. Temos o Gabriel, que ele vai dar a palestra também em questão as dificuldades de trabalho na escola, né, Gabriel? O Matheus na Libras, a Cleide, que é uma surdo-cega, que ela vai estar ensinando braille. A Ana Pietro, que ela vai entrar com a tradução, ela é fisioterapeuta também. É uma verdadeira estrutura. Né? Nós temos uma estrutura, graças a Deus. A Beatriz também, que está nos apoiando muito, né, Beatriz? Isso. Dá para, na medida do possível, dá até mas a ela alma. Dá. E assim, é uma equipe, nada mais do que a gente levar a própria pessoa que tem a limitação para poder nos ensinar. Então, nós temos aí o Gabriel, nós temos a Ana, que é surdo-cega, que a comunicação dela é o Tadoma. A Cleide, a comunicação dela o Tadoma seria as vibrações, as cordas vocais. Então, ela aprendeu o Tadoma, mas tem um segredinho que ela acabou aprendendo, por ela ter engravidado, né? Ela engravidou. Ela precisou de uma babá eletrônica. Então, através da babá eletrônica, a vibração que ela sentia aqui, ela sente toda hoje na babá eletrônica. Então, ela conversa com a gente aqui como se ela ouvisse, mas ela não ouve nada, né? E a Cleide, que a dela é a voz ampliada, porque ela tem um resíduo auditivo no esquerdo, e é o braille também, a comunicação dela. Então, nada melhor do que a gente trazer essas pessoas para falar da própria deficiência, para nos ensinar, porque eu aprendi, eu fui para a escola, mas eu aprendo muito mais na prática com eles. É com eles, porque é o que eu já te falei, eles que nos mostram como que a gente tem que trabalhar com eles.
Eu já tive uma aula aqui que eu tô assim. A gente não conhecia, era nada. A gente acha que está por dentro de alguma das coisa. coisas, Assim. e tem muita coisa aí, sabe? Então, assim, principalmente a parte da surdo-cegueira, né? Não é só uma libra estática, igual o Gabriel está fazendo aqui. O surdo-cego, ele vem, coloca mão sobre mão e ele vai fazendo a libras e o surdo-cego vai fazendo toda a leitura, né? O braille tátil, o tadorma, a escrita ampliada, a voz ampliada. Então, são vários tipos de comunicações que cada um é diferente. Eles são diferentes, não são iguais, né? Então, é muito legal isso, sabe? Eliana, muitíssimo obrigado. Gabriel, muitíssimo obrigado. Nada, eu que agradeço. A mamãe ali também, ao seu filho Pedro, ali. isso. Obrigado, gente. Obrigado aí ao Will. Grande Will, aí, nosso operador. Obrigado, gente. Nós que Mais um agradecemos. episódio que eu adorei. E lembrando que o MCast Brasil é um podcast de histórias reais, pessoas cada vez mais incríveis que aparecem aqui. Um privilégio muito grande de saber que todos nós temos dias nublados, todos nós temos dias escuros, com muitas tempestades. Mas é só a gente fazer tipo o sol, continuar firme e brilhando. Uma hora a tempestade passa e a gente ilumina tudo. Aí. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Lembrando que o QR Code está aqui enquanto o sinal fecha. E eu vou deixar no link também os livros para você acessar qualquer um dos meus romances. Se você quiser, é só entrar no link lá que vai estar lá. Obrigadão, beijão, até o próximo.